Olá, amiguinhos! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com vocês. Nós vamos continuar com nossos vídeos sobre os sacramentos e hoje falaremos sobre o segundo sacramento, o sacramento da crisma ou confirmação. Mas antes, se inscreve nesse canal se você está entrando pela primeira vez. Se inscreve, ativa as notificações, dá o seu like no final e compartilha aí com outras pessoas, tá certo? Para que muita gente possa ver essa evangelização. Então vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, invocando a Santíssima Trindade e o nosso anjo da guarda para estar sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Hoje nós trataremos sobre o segundo sacramento, o sacramento da crisma, que é a confirmação do nosso batismo. Para entendermos um pouco mais sobre o que é esse sacramento, vamos abrir a palavra de Deus lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome de Jesus Cristo. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus amados, o sacramento da crisma é a confirmação do nosso batismo. Nós falamos no vídeo anterior sobre o batismo, como nós recebemos o nosso batismo e quando recebemos. Nós somos confirmados na nossa crisma já na nossa juventude, porque no nosso batismo, nós que fomos batizados ainda crianças, não podemos compreender aquilo que o batismo significa, qual o sentido desse sacramento. Então, na crisma, nós somos confirmados pelo Espírito Santo que recebemos no nosso batismo. A crisma, ele é um sacramento que confere os dons do Espírito Santo. Ele é inaugurado ainda no nosso batismo. A crisma não é batizar outra vez, é confirmar o que já foi realizado, o sacramento que já foi realizado. A crisma, ele é um sacramento da juventude, da maturidade cristã. Porque quando nós recebemos esse sacramento, nós já estamos formados e entendemos que é o Espírito Santo que nós recebemos naquele momento, em que o sacerdote ou o bispo impõe as mãos em nossas cabeças. Então, o sacramento da crisma, ele não é mais um sacramento, apenas mais um sacramento. Ele é o sacramento que nos leva a atuar verdadeiramente como cristãos. No batismo, nós nos tornamos cristãos. E na crisma, nós atuamos como cristãos. É como uma semente que foi plantada lá no nosso batismo. E essa semente, para ser germinada, ela terá que ser cultivada. Então, é para isso que serve o sacramento da crisma, em que nós recebemos um compromisso a mais. O compromisso de servir a nossa igreja, de servir aos nossos irmãos, de procurarmos viver em santidade. Nós achamos que é um sacramento bem com pouca utilidade, digamos assim, mas esse sacramento, ele é o nosso batismo confirmado. Aquele sacramento que abre todas as portas, na crisma ele é confirmado. Ele nos confirma como cristãos. Nós podemos dizer então que é o sacramento
da maturidade, é o sacramento da juventude. Quando nós já estamos sendo formados, quando nós já estamos entendendo que nós precisamos atuar como igreja. É o sacramento por excelência do Espírito Santo, porque nós chegamos à perfeição. É o sacramento que nos leva à perfeição. E que perfeição é essa? A perfeição de procurarmos agir conforme a vontade de Deus. Veja que eu sempre estou batendo na mesma tecla, fazer a vontade de Deus. Foi por isso que nós falamos sobre cada um dos 10 mandamentos da lei de Deus, que são eles que nos levam à perfeição cristã. São esses mandamentos que nos ensinam a fazer a vontade de Deus, para sermos santos, para sermos assim como Jesus falou, sede santos como vosso Pai é santo. Então é para essa santidade que Jesus nos dá esses sacramentos, para nos auxiliar na nossa vida de cristãos. Então o sacramento da crisma, ele vem para nos fazer atuar na igreja, para nos fazer germinar, como a semente que foi plantada, e se ela não for cuidada, ela vai morrer. Então é para isso que nós recebemos esse sacramento e nós estamos procurando cada vez mais viver como cristãos verdadeiros, viver como cristãos autênticos, aqueles que vivem para agradar a Deus e não para agradar o mundo, não para agradar os homens. E para que nós possamos agradar a Deus, é necessário que nós estejamos sempre em conformidade com aquilo que é da sua vontade. E a crisma nos leva a viver essa busca pela santidade diariamente. Buscarmos a servir a igreja. Muitos jovens se crismam simplesmente por se crismarem, para receber esse sacramento. Mas esse sacramento, ele nos convida a um compromisso mais além. Atuarmos na Igreja de Cristo, a sermos igreja. Não necessariamente servir dentro da igreja, mas servirmos na nossa comunidade, na nossa casa. Sermos jovens cristãos. É para isso que Deus sempre nos convida, sempre nos dá uma oportunidade para vivermos sempre buscando estar pertinho dele. É para isso que ele sempre nos convida, tanto na crisma, tanto no batismo, em cada um destes sacramentos é um convite de Jesus a nos aproximar cada vez mais dele, a vivermos a serviço dele. Tudo que Jesus quer é estar pertinho de nós. E para que nós não nos afastemos dele, é necessário que estejamos sempre buscando fazer a vontade dele, aquilo que ele nos ensinou. Veja que os apóstolos, na palavra de Deus, eles nos diz que eles foram até a Samaria, porque os cristãos de lá tinham sido batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E eles foram lá rezar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo já está em nós. Claro, nós recebemos no batismo, mas nós não entendíamos ainda éramos crianças. E na juventude, onde você vai ter uma maturidade, é que o Espírito Santo vem com seus dons e você vai entender que esses dons é para nos levar à santidade. O Espírito Santo, ele aprofunda esses dons. Talvez possamos dizer que o batismo constitui mais um aspecto estatístico, né? Ao passo que a crisma, ela expressa maior convicção daquilo que nós somos, que é ser cristãos. Na crisma nós entendemos que esses dons vêm para nos fortalecer, para nos auxiliar a vivermos
como verdadeiros cristãos católicos. Relembrando os dons do Espírito Santo, ele nos dá um compromisso de sermos igreja. Esses dons que nós recebemos, ele nos auxilia a caminhar. Ao passo que nós vamos ficando mais maduros, nós temos ainda mais compromisso com o serviço de Deus, aquilo que ele nos dá como missão. Então a Crisma ele não é apenas mais um sacramento, ele é o sacramento, o complemento, assim como todos os sacramentos se complementam entre si. Ele vem confirmar e complementar o sacramento do batismo. Nós vamos entender nos próximos vídeos sobre os outros sacramentos que estão sempre interligados uns aos outros. Porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele que nos conduz. Então, em todos os sacramentos, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, para agirmos como cristãos. Porque sozinhos nós não poderemos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos que ele esteja sempre em nós, para nós realizarmos aquilo que é a nossa missão, aquilo que Deus nos confiou, que é a nossa santidade. Então nós vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, rezar a oração do Espírito Santo pedindo a Ele que Ele desça sempre sobre nós, esteja sempre em nós, que Ele nos fortaleça, que Ele nos leve a ser verdadeiros cristãos, que Ele possa nos fortalecer a cada dia e nos leve a caminhar sem jamais desistir de vivermos buscando a santidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, peçamos a cada dia a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você que é criança, você que é jovem, entenda que o Espírito Santo ele tem que estar em nossos corações, na nossa mente, para nos conduzir, para nos dar discernimento, sabedoria, para resolvermos tudo aquilo que é da vontade de Deus, de ser sempre mais e cada vez mais de Deus. Tá certo? Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e dá o seu like aí no final se você gostou, tá certo? Tchau!